Eu vou começar falando sobre concepção. A concepção é importante que seja entendido que já uma boa literatura, a Elizabeth Hallett, por exemplo, ela levantou 184 histórias em que mostra que há uma possibilidade de contato dos pais muitos anos antes com um bebê que futuramente será seu filho. Então ela pegou pegou vários relatos de pessoas entre Canadá, Estados Unidos, de culturas basicamente do hemisfério norte, onde esses relatos eram constantes, comuns. E as pessoas poderiam descrever, por exemplo, semanas antes, meses antes, anos antes, ter visto aquele que seria depois o filho deles, em sonho ou uma visão fugaz. E depois se verificou, os Karmans, eles perceberam que, na verdade, em 165 culturas, esse mesmo fenômeno se repetia. Depois, o Seligson vai descobrir e vai relatar 1000 sonhos na Coreia do Sul, onde as pessoas relatavam a mesma experiência. E, em função disso, os Karmans propõem que se crie um novo paradigma, em nível mesmo de biologia, em função desses achados constantes. Hoje surge uma bibliografia bastante grande, porque isso virou um filão de pesquisa, né? Aquilo que, na verdade, não se sabia, eu como terapeuta, inclusive, já ouvi pessoas apenas falarem depois de que elas ouvem isto, porque elas guardavam como um segredo para elas essa experiência, porque achavam estranho. Mas no momento que elas passaram a ser informadas que várias pessoas têm essa mesma experiência, começam a relatar. Existe uma realidade importantíssima que é, naquele momento da concepção, no momento, digamos, da célula-tronco aparecer, a emoção do pai, a emoção da mãe, são as condições de ajudar a fazer essa primeira impressão. Essa impressão vai ficar ali na estrutura, basicamente, do DNA. Então, observem essa imagem desse quadro, que está num livro, e que, na verdade, é de 1100 anos atrás, é um livro tibetano. Ali já aparecia a situação de todo o périplo que acontece na entrada da alma e toda a condição embriológica que vai acontecer, a situação de que, na verdade, hoje a embriologia sabe que quando um feto se desenvolve, na verdade tem toda uma história das espécies que aparece. O peixe, o anfíbio, o réptil e o mamífero. E tudo isso, em 1100 anos atrás, eles já tinham descrito, como tinham descrito um detalhe importante, que é quando um homem está grávido de um filho homem, ele passa como se fosse toda uma memória de volta é ativada nele, assim como uma mulher grávida de uma mulher, toda a memória da vida dela intrauterina é ativada também. Esse é um detalhe importante, que é a chegada da alma naquele momento, no momento da concepção. Esse momento é o momento em que precisa haver muita harmonia entre os dois para que exista a melhor condição de baixar o download do DNA. Há um trabalho muito importante que foi feito na Índia já há 35 anos. O trabalho foi publicado em 2002 pelo Kelkar. Na verdade, eles acompanharam 6.000 casais. E esses 6.000 casais foram colocados na seguinte situação. Eles eram orientados, quando estavam começando a namorar e que achavam que iam casar, a fazer treinamento de meditação. E depois, durante o tempo de casamento, e depois quando determinavam que iam ter filho, uma preparação para a concepção, um treinamento sobre a capacidade de meditação e, sobretudo, de imaginação. E aí, depois que essas crianças nasciam, o que se observou é que, não obstante essa região fosse uma região perto de Bombaim, muito pobre, o 70% daquele pool de crianças que nasciam tinha uma qualidade de temperamento, de inteligência emocional e social superior
as outras crianças nascidas também em Bombaim. Então, nós aqui no Ocidente temos vários recursos hoje desenvolvidos para uma preparação do que eu chamo a limpeza da matriz. O que seria isso? Na verdade, tudo aquilo que você não sabe que te aconteceu quando você foi concebido, quando você foi gestado, tudo aquilo que você não sabe conscientemente está lá inscrito na sua célula está lá inscrito no seu inconsciente. Então, existem hoje técnicas que eu chamo de quânticas, porque elas são muito rápidas, né? Para poder transformar você, ao momento que você vive essa técnica, você de alguma maneira vai lá naquele ponto onde está o problema, automaticamente, e ao momento que você tem a revelação da verdade, e aquela história que está até na Bíblia, né? Conheça a verdade, ela te libertará. Isso é um fato psicológico, né? Então, uma das técnicas é a respiração holotrópica, que foi criada mais ou menos há uns 50 anos atrás pelo Stanislav Grof, né? Existem centros de respiração holotrópica, todo mundo pode encontrar na internet, vários centros no mundo inteiro. Eles, na verdade, já têm uma experiência levantada de mais de 10 milhões de pessoas e, na verdade, isso, às vezes, em uma sessão de respiração holotrópica, ou 2 ou 3, as pessoas, de alguma maneira, chegam nas suas matrizes, né? Outras técnicas de renascimento existem, e ele, sem querer, encontrou a sua própria memória de nascimento ao estar dentro de uma banheira, né? E a partir daí ele desenvolveu técnica de uso com a água para facilitar isso. A terapia crânio-sacral, que é uma técnica descoberta pelo Uplinger, e essa técnica se baseia na possibilidade de um terapeuta segurar o sacro e o crânio sacro de uma pessoa e depois colocar a mão no fígado dessa pessoa e essa pessoa de alguma maneira começa a ter memórias ou lembrar memórias que são bloqueantes em geral na vida delas, mas que estão relacionadas ao período de gestação e parto ou então épocas de momentos de grande dor que elas tenham passado durante a infância. A biossíntese, né, que também é do Davi Boadella, que na verdade é uma outra técnica que também trabalha, mas essa já com um período mais demorado de exposição do paciente ao terapeuta, e a constelação familiar do Hellinger. A constelação familiar é uma técnica que hoje a gente entende que ela funciona devido ao DNA ser uma antena que vai emitir radiação e que vai receber radiação na frequência de 150 Hz, que por acaso é a frequência de todos os nossos meios de telecomunicações. O fato é que uma pessoa que de alguma maneira porta um problema que nem ela não sabe, porque aconteceu há 2 gerações para trás, esse problema pode bloquear situações importantes da vida dessa pessoa e a constelação, às vezes uma sessão ou 2 sessões, liberta essa pessoa desses assuntos e aquele padrão pode ser mexido. Tem esse quadro, que é um quadro da Frida Kahlo. A Frida, ela viveu uma situação dramática na vida dela, de não poder ter filho, em função de um acidente que ela havia sofrido. E esse quadro nos remonta a uma realidade. Eu estava falando agora mesmo de constelação familiar, e esse quadro nos lembra que nós somos, aí vocês estão observando um óvulo sendo fecundado, uma mitose começando a acontecer, e como ela vem da cultura mexicana, aonde a cultura maia estava lá sempre dizendo a importância do sol, esse sol da criação, onde tudo começa, mas na verdade essa criança que vem é a criança que vem a partir de todas as experiências humanas que houveram antes. É verdade que nós temos hoje uma consciência muito maior do que um ser que nasceu há 500 anos atrás, porque nós nascemos depois de muita gente. Nós nascemos depois de Gandhi, nós nascemos depois de figuras também difíceis da nossa civilização, como Hitler. Nós nascemos depois de todos eles. Nós temos uma consciência adiante. A concepção tem um aspecto importante hoje da chamada nova biologia. A Candice Pert, uma bióloga, que recentemente num filme chamado Quem Somos Nós, ela aparece.
ela aparece para mostrar uma coisa importante que foi uma descoberta dela, que é a respeito dos neuropeptídeos. Os neuropeptídeos são chamadas moléculas da emoção. Ligam o sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema endócrino. Na verdade, as emoções negativas que nós sofremos no começo da nossa vida marcam uma espécie de produção desse neuropeptídeo e isso fica funcionando como uma espécie de droga. E essa droga, muitas vezes as pessoas voltam a experienciar situações completamente inconscientes para aquela droga voltar a ter no corpo. Parando para pensar, isso parece uma coisa paradoxal ou bem uma coisa incoerente, mas há um padrão biológico onde as moléculas das emoções, principalmente negativas, tendem a reproduzir. E por que as negativas tendem a reproduzir? Porque alguma coisa que se tornou um problema se repete até que a gente consiga achar a solução. Na verdade, essa repetição é para ampliação da consciência, né? Não tem nenhum caráter masoquista nisso, é simplesmente uma transformação que precisa ocorrer. Uma coisa importante também na nova biologia, que uma figura incrível, que é o Bruce Lipton, né, escreveu um livro que já está traduzido em português, Biologia da Crença, onde ele, de alguma maneira, faz uma colcha de retalhos de tudo que se descobriu na mais moderna biologia, que muda totalmente os paradigmas que se conhecia. Um deles é que você passa para o seu meio ambiente o gene transfer. O gene transfer, você pode criar mutação no seu ambiente a partir das células que saem do seu corpo. E não só, então, você transforma a sua prole. Na verdade, você pode transformar seu meio ambiente. Isso não porque Darwin estava certo. Darwin não estava certo. Na verdade, a ideia não é competir. A ideia é que todos os organismos vivos evoluam juntos. Então, a outra coisa muito importante, durante muito tempo o Projeto Genoma achava que nós temos 120 mil genes. Não temos. Temos 25 mil, dos quais 24 mil nós temos com todos os outros animais. Então, na verdade, tudo se faz numa espécie de diálogo constante. Também, tão pouco como aprenderam na escola, não é o núcleo a parte mais importante da célula, mas sim a membrana, porque ela comunica o que está acontecendo no meio para que o núcleo se adapte, mude o DNA para que possa continuar a vida acontecendo, né? Então, a vida é um estado constante de colaboração, não existe aquela discussão que se tem há muitos anos, meio ou gen. Na verdade, meio e gen é um diálogo. Há sempre a mutação, possibilidade da mutação adaptativa. Se não existe o recurso no meio para que um organismo fique vivo, na verdade, a membrana comunica ao núcleo, há uma nova adaptação e a vida continua. Então, o ADN é uma molécula bastante complexa e, na verdade, você hoje sabe do grupo de pessoas que ficaram dissidentes do Projeto Genoma e que voltaram para os seus países de origem para continuar as pesquisas, descobriram que, na verdade, o DNA é um supercondutor orgânico, né? Ele tem a capacidade, se essa molécula for esticada, tem 2 metros. E ele tem a capacidade de armazenamento de 3 gigabytes. Esse armazenamento faz a possibilidade de não só transmitir, como eu já falei, a 150 Hz e receber. E, de alguma maneira, essa frequência de 150 Hz também é da luz azul do céu, né? O que acontece é que hoje a gente sabe que só 10% dessa molécula é que condiciona caracteres físicos nossos. 90% dela simplesmente é como se fosse um mecanismo de linguagem explicando como é que vai acontecer. Isso é muito interessante porque hoje o DNA é estudado por linguistas, né? Então, na verdade, no momento específico da concepção, esse momento é um momento onde não se sabe quanto que pode ser impresso naquela molécula de extraordinário para que ela seja extremamente funcional. É muito importante
a nutrição. A nutrição que aconteceu antes da concepção. Então, por exemplo, se uma mulher ficou 6 meses antes da sua concepção, da concepção do seu filho, num estado de anorexia, é muito complicado, porque isso vai determinar alterações do padrão genético da criança. Também é importante o consumo de drogas durante a concepção. Shakespeare já apontava para o problema da possibilidade de lábio leporino num casal que concebia com efeito de álcool. E é muito importante a questão do agrotóxico. Todo mundo que puder, o agrotóxico, na verdade, ele é cumulativo e ele fica na parede peritoneal para o resto da vida. Só vai sair do organismo da mulher através do leite. Então, hoje está se pensando em vários tipos de dieta de limpeza. Uma das dietas é a macrobiótica, uma das possibilidades de limpeza, de desintoxicação de agrotóxico. É bom lembrar que no Brasil o consumo de agrotóxico é alto, porque se consome agrotóxico aqui a uma proporção 300 vezes superior ao que a Organização Mundial de Saúde acha razoável, né? A outra coisa importante é o transgênico. O transgênico, na verdade, é um gene emprestado de um animal que passa para outro animal. Como, na verdade, nós temos quase que o mesmo código genético, 24 genes semelhantes, evidentemente que há estudos importantes apontando para o problema da transgenia como uma verdadeira bomba atômica biológica. No entanto, no Brasil, a legislação permite o uso de transgênico e, inclusive, o Brasil foi signatário de um acordo que não precisava dizer para a população internacional quando é que tinha transgênico no alimento. Mas eu sugiro a vocês a consulta ao Greenpeace. O Greenpeace tem folhetos de relação dos alimentos que contêm transgênico. Nas tradições já aparecia essa importante observação que é a condição de concepção. Portanto, tudo isso que a biologia descobriu, que a psicologia descobriu, na verdade, já aparecia nos Vedas. Nos Vedas já aparecia que era importante que as pessoas guardassem cuidado com relação à hora, o momento, o estado de espírito, a alimentação, porque isso condicionaria que pessoa é que iria se encarnar, né? Então, há um mito importante que é o mito do nascimento do próprio Krishna. Krishna, na verdade, filho de Devaki, ela, na verdade, vai ter uma vivência de que Vishnu a engravida. Ela vai ter a chamada concepção imaculada. E Krishna nasce assim. No Bhagavad Gita, essa colocação é sempre ratificada de muitas maneiras, várias histórias são contadas, inclusive na concepção védica, a relação do surgimento de uma era difícil, que é a era da Kali Yuga, que segundo eles nós estamos nela, foi provocada justamente pela falta de cuidado na concepção. E aí nasceram mais demônios do que deviam. E há vários outros, e eu inclusive entendo que a marca do Avatar, a marca do herói civilizacional, é a história da concepção imaculada, é a história da concepção anunciada. Então, Horus, nascido mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, também um herói civilizacional que vai ter toda uma história de trajeto muito semelhante à figura de Cristo, que vai ter um nascimento especial, que vai ter uma concepção anunciada, que vai ser um herói que vai realizar milagres, que vai propor amor como solução, que vai ter um fim trágico, inclusive de crucificação, que vai trazer para o mundo uma mensagem de transformação e de amorosidade. A mesma coisa Buda. Há um dos Budas, existem vários, com uma história muito parecida com Horus, que também é muito parecida com Krishna, que é muito parecida com Cristo, que é a figura do herói civilizacional, que vai ter uma concepção imaculada. Na verdade, sua mãe Maia recebe um sonho, um elefante branco que entra pela axila, e assim existe essa concepção, essa estrutura mítica que vai trazer
a esse ser a condição dele ser especial, dele ser um ser que pode trazer uma mudança civilizacional. Novamente, ele consegue fazer milagres, ele consegue fazer coisas diferentes e passar, sobretudo, uma mensagem de amor. Na tradição judaica, você vendo no Mishneh Torah, uma observação importante que aparece nos Alachot, que são um ensinamento sobre conduta. E lá eles dizem o seguinte: é muito importante que os pais prestem atenção no que eles falam durante o ato da concepção, porque isso impregna naquele filho que vai aparecer. Na Bíblia, são muitas as situações em que aparecem referências. Abraão e Sara, que vão receber Jacó, Isaac e Rebeca, que tiveram Esaú e Jacó, Jacó e Raquel, que dão à luz a José, que conduz o povo a um novo destino. Sansão é anunciado com uma recomendação nutricional. Zacarias e a esposa Elizabeth têm anunciado o futuro nascimento de João Batista, que é o primo de Jesus. A passagem também aparece no Alcorão. E no proto-evangélico de Tiago, Joaquim e Ana recebem Maria. Maria recebe o convite de um anjo para receber Jesus. Então, sempre está aparecendo, e aí várias outras figuras de panteões, os mais distintos, das mais distintas culturas, essa situação. Não se sabe exatamente quando é que o herói nasceu, mas se sabe sempre que a concepção dele foi anunciada. Aí se está vendo o encontro de Joaquim e Ana. É o beijo que marcaria a concepção de Maria, mãe de Jesus. Há vários heróis civilizacionais, como Mitra, que nasceu entre 1400 e 1200 anos antes de Cristo. Ele vai ter vai ser uma imensamente importante figura na Pérsia. E novamente aparece a marca do nascimento sobre concepção anunciada. Tutankhamon, no Egito, entre mais ou menos 1305 anos antes de Cristo, novamente ele vai ser um herói civilizacional extraordinário, vai fazer milagres, vai propor amor, vai propor uma transformação, e ele novamente nasce com concepção anunciada. Lord Pakal Votan, que é uma figura importante, agora essa bem mais recente, 340 depois de Cristo, que vai ser a figura mais importante na cultura maia. Ele é quem vai deixar o calendário maia. Ele é alguém que novamente é um herói civilizacional, concepção imaculada. Novamente ele vai ser uma pessoa que vai colocar o amor como uma coisa muito importante, vai ser um curador, e novamente aparece essa posição da concepção como parte importante da história. Adonis na Grécia, Atis na Frígia, Baleno em celtas, Joel entre os germanos, Fo na China, Quetzalcoatl entre os Olmecas, maias, todos eles nasceram de forma virginal, morreram sacrificados, seu sangue purifica e abençoa, e, na verdade, todos eles propõem a estrutura de amor. No livro tibetano dos mortos, aparece muito claramente, dos 49, é para ser lido depois da morte de alguém, ou perto da morte de alguém, e fala de 49 dias. Desses 49 dias se divide a alma em 3 bardos. Nos 3 bardos, a pessoa que está lendo o livro vai ensinando a alma para tentar sair do que eles chamam roda de Sansara, ou seja, ciclo de reencarnações. E no último bardo, que ele se prepare para voltar a encarnar. E aí é instruída a alma que ela olhe para as pessoas que estão copulando e, na verdade, não escolham nada que atraia ou nada que faça rejeição, mas aquilo que seja harmônico, justamente orientando aquilo que a biologia está entendendo, ou seja, o mais harmônico código genético. A teosofia já falava sobre isso, Pitágoras já falava sobre isso, inclusive tinha escola para ensinar as pessoas sobre essas questões relativas à concepção. Rudolf Steiner, nas 2 primeiras décadas do século XX, vai falar sobre isso. E Ombran Mikhail Ivanov, um búlgaro,
pedagogo que, na verdade, ele fala em 1939, aquilo que depois a ciência descobriu, dizendo que se os estados realmente investissem na condição de concepção e gestação dos casais, dos novos bebês, provavelmente em 3 gerações já se poderia fechar as penitenciárias e os hospitais. E é exatamente isso que o novo conhecimento de biologia e psicologia está mostrando. Nessa sequência que vocês vão ver de quadros, observem que sempre a figura de Maria está com uma túnica vermelha e com um manto azul e um livro. Numa época em que mulher nenhuma tinha livro, porque a liberação para a mulher ser alfabetizada é coisa do início do século XX. Então, na verdade, esse padrão se repete em várias anunciações. Essa de Fra Angélico, novamente aparece os mesmos 3 detalhes. A túnica, um pouco desbotada aí, mas é essa cor. E, na verdade, aparece nesse outro quadro do Philippe Lippe, novamente o detalhe do livro, da túnica e do manto. Leonardo da Vinci, os mesmos detalhes aparecem. Botticelli, os mesmos detalhes. Genthaw, os mesmos detalhes. Pollenburg, os mesmos detalhes. Mengs, os mesmos detalhes. Épocas diferentes, países diferentes, pintaram da mesma maneira. Era esse o arquétipo que estava sendo pintado, o arquétipo da papisa. É bom lembrar que a papisa tem como sinônimo a palavra virgem, né? Então, por isso a história do nascimento virginal, né? É essa estrutura arquetípica da mulher que está materializando no mundo um princípio divino, através de ser ela, carregando esse livro, uma grande iniciada, ou seja, portadora do conhecimento. Eu várias vezes tenho pensado que se a gente vai e ensina para as crianças, e ensina para os adolescentes sobre tudo isso, as mulheres se tornam, então, as iniciadas também, capazes de materializar esses seres que são como os avatares. Aí, nesse quadro, vocês vão perceber, né, o Grunwald vai perceber que há todo o périplo, a concepção, a gestação sobre a alegria, o parto o mais íntimo possível e então finalmente o resultado é o grande homem. Há dois momentos de consciência. Na verdade, a civilização, 150 mil anos de civilização, há 50 mil anos atrás aparece o Homo sapiens sapiens. E, na verdade, de 8 mil anos para cá é que tem cultura. E esses 8 mil anos, o duro, se você apertar um pouquinho, vai dar 200 anos, né? Então, na verdade, a consciência, ela salta, ela aparece em saltos, ela não é linear. E nesse momento, o conhecimento que nós temos sobre as questões de meio ambiente, e eu estou falando desde o carro elétrico, desde as maneiras de se conseguir resolver muitas questões ambientais, as soluções já existem. Nós precisamos de uma pedagogia também. Já existem medicinas novas, surgidas na Europa desde 85. Enfim, tudo autossustentável já está aí. Então, a consciência antiga que existia de um lado desse quadro, que aparece somos nus, não tínhamos recurso, agora estamos vestidos. A outra consciência para um novo salto.